Olá, alunos! Muito bom dia e sejam extremamente bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Estruturas Isostáticas. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem, que vocês tenham passado uma excelente semana, que vocês estejam iniciando um final de semana incrível aí pela frente. Quem for estudar, muito bom estudo, quem for trabalhar, muito bom trabalho, quem for descansar, muito bom descanso também. Pessoal, se você está aqui chegando pela primeira vez e ainda não me conhece, muitíssimo prazer, eu sou o professor Felipe Torinho, estou aqui completamente à disposição de vocês para fazer estudo de estruturas em geral, o mais legal, mais fácil, dinâmico, divertido, didático que eu conseguir, tá bom? Mas para isso eu preciso que vocês tentem tirar as dúvidas de vocês. Uma coisa que é terminantemente proibida aqui nas nossas aulas, você deixar para tirar a dúvida só no final da aula. Bom, Jennifer, bom dia. Odair Figueiredo, bom dia. Roger, bom dia. Anônimo, a Fátima, bom dia. Lucas, bom dia. Gabriel, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos, tá? E aí a gente vai dar continuidade na aula de hoje ao que nós iniciamos na aula passada. Isso é bom, isso é muito bom. Porque na aula passada nós iniciamos o cálculo das reações de apoio e da elaboração dos diagramas de esforços cortantes e momentos fletores. Gabriel, tenho algumas dúvidas referentes ao quilino material e sobre o momento máximo e momento cortante, e esforço cortante, se quis dizer, né? Beleza. Quem foi? Gabriel. Gabriel, fala aí, qual a tua dúvida? Legal, o pessoal está animado aqui hoje. Gostei, gostei. Na aula passada, nós iniciamos falando sobre a nossa seção 1, sobre vigas isostáticas planas. A gente trabalhou até então somente com vigas horizontais. E aí a gente trabalhou com cargas concentradas, falamos ali também sobre cargas uniformemente distribuídas, falamos que aqui é obrigatório você estudar sozinho também, você assistir a aula somente não é suficiente para você entender o que está acontecendo na disciplina, tá? Então eu preciso que vocês também estudem. Professor, não consegui entender sobre diagramas de esforços cortantes e momentos fletores. Tá bom, então a gente vai fazer um exercício aqui rapidinho para a gente conseguir falar um pouco mais sobre esforço cortante e momento fletor, e em seguida a gente começa a falar sobre o que a gente vai falar na aula de hoje, que são vigas inclinadas. Aí eu já quero que vocês comecem a pensar aí o que muda de uma viga horizontal para uma viga inclinada. Tá? Eu quero que vocês pensem nisso. Tá bom? Então, vamos lá. Já vou mudar a nossa forma de transmissão para o quadro. E aí, ó, já tô aqui, já venho aqui com vocês. Então, ó, vem comigo. Um bom exemplo para a gente começar a montar novamente o diagrama de esforços cortantes e momentos fletores é isso aqui, ó. Uma viga biapoiada, isostática, plana, submetida a um carregamento. Vou colocar dois carregamentos, na verdade. Vou colocar um carregamento aqui, vou colocar um carregamento aqui. Cada um desses de 2 kN, espaçados aqui, ó, 2 metros, 2 metros e 2 metros. E aí, o que a gente tem que fazer primeiro? Primeiro, calcular as reações de apoio. Gabriel perguntou: o momento máximo se refere quando no diagrama o esforço cortante é mínimo, certo?
Mas queria ver como observo isso. Então, Gabriel, na verdade não. Tá? No teu estudo aí, tu deve ter confundido um ponto importante. Tá? O momento máximo quando o esforço cortante é zero, não quando o esforço cortante é mínimo. Tá? Momento máximo quando o esforço cortante é zero, não momento mínimo. Beleza? A gente vai observar isso aqui agora. Então vamos lá. Cálculo das reações de apoio. Vou fazer um pouco mais rápido, porque a gente tem mais coisas para fazer hoje, tá, gente? Então eu preciso que vocês estudem isso aqui um pouco mais sozinhos, porque isso foi da primeira aula. Então vamos fazer rapidinho. Aqui a gente vai ter somatório das forças horizontais iguais a zero. E aqui a gente não tem força horizontal. Tá? Então a nossa reação HA, a gente já sabe que é zero. Não tem força horizontal, somente a reação. Então, HA igual a zero. HA igual a zero. Pronto, show. E aí, a gente tem também as nossas reações verticais. VA e VB. Como que a gente calcula? A gente pode calcular, primeiro aqui, ó, o somatório dos momentos fletores em torno do ponto A igual a zero. E aí a gente calcula, ó, HA e VA não geram momento no nosso ponto A. Ponto A e ponto B. Tá? Não geram momento nem em A e nem em B. Então a gente... VA não gera momento no ponto A, nem HA. Tá? Então a gente tem essa força de 2 kN vai gerar momento, essa outra força de 2 kN vai gerar momento, e VB também vai gerar momento. Então, qual que vai ser a nossa referência aqui? Ó? A gente vai assumir que se o momento fletor for no sentido anti-horário, a gente vai assumir positivo. Ok? Então vamos ter aqui, ó, 2 kN apontando para baixo, vezes a distância dessa força até o ponto A. Vou chamar isso aqui de ponto C e vou chamar isso aqui de ponto D. Tá? Então, 2 kN vezes a distância do ponto C até o ponto A. Isso aí gera um momento no sentido horário. Então, a gente vai ter aqui, ó, 2 kN para baixo, negativo, porque gira no sentido horário, vezes 2 metros. Esse é o momento que essa força de 2 kN gera no nosso ponto A. Temos também essa outra força que também vai gerar um momento negativo de 2 vezes a distância do ponto D até o ponto A, que são 4 metros. Então, vezes 4 metros. E aí surge essa outra força VB. Essa força VB apontando para cima vai ser, então, VB vezes a distância do ponto B até o ponto A, que dá um total de 6 metros. Então, vai ser mais VB vezes 6 metros. Tudo isso igual a zero. Realizando essa conta aqui, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Consigo. VB vai ser igual 4 mais 8, 12. Passa para o lado positivo. 12 dividido por 6 igual a 2 kN. Então, temos 12 dividido por 6, que é igual a 2 kN. E aí, temos também o somatório das forças verticais igual a zero, e a nossa referência é o que tiver para cima, a gente vai dotar como positivo. Quais são as forças verticais que aparecem na nossa estrutura? VA apontando para cima, então é positivo, menos 2 kN, menos esses outros kN, porque os dois estão apontando para baixo, mais VB. Só que VB a gente já tem o valor. Mais VB que está apontando para cima e é igual a 2. Tudo isso igual a zero. Substituindo o VB pelo resultado que nós encontramos,
2 kN, a gente encontra o valor de VA. O valor de VA vai ser 2 kN. Tudo bem até aí, pessoal? Até aqui, alguém tem dúvida? Isso é importante, porque a gente só consegue continuar o nosso curso se vocês souberem calcular as reações de apoio. Depois que calculamos as reações de apoio, a gente traça os diagramas. E aí que tem surgido a dúvida de vocês. Uma dica sobre os diagramas. No livro tem exercícios resolvidos. Tá? Esses exercícios resolvidos, eles também explicam como é que a gente elabora os diagramas. Professor, tenho dúvida nos momentos horários. Ok, vamos tirar a dúvida do momento horário, isso é importante. Ok. Quem foi que mandou? Tá como anônimo, tudo bem. Ó, vamos lá tirar uma dúvida aqui. Vamos dizer que eu tenha esse ponto aqui. E eu estou aplicando uma força bem aqui. Essa distância é uma distância D e essa força é uma força F. Tá bom? Qual que vai ser o momento que essa força F vai gerar aqui no nosso ponto A? Lembrando que momento é igual a força vezes distância. Ok? Até aí, acredito que tudo bem. Mas o que acontece? Qual que é a tendência de movimento dessa força F? Quando nós fizermos aqui, ó, esse é o centro, tá? A gente está analisando o ponto A. Então, essa força, ela vai tender a girar para cá. Tá? Ela tende a girar neste sentido. Este sentido é o sentido horário. Ok? É isso que a gente chama de sentido horário. Agora, se essa força, ao invés de estar aplicada para baixo, estivesse aplicada para cima, se essa força estivesse apontando para cima, o que aconteceria? Ainda analisando o ponto A, a tendência de movimento é essa. Só que esse sentido é um sentido anti-horário. Ok? Esse aqui é um sentido anti-horário. Então, isso é o que a gente chama de momento positivo. Tudo bem, anônimo? Beleza até aí? É só uma questão de você entender qual que é a tendência que essa força tem de movimento. Se essa força ela fosse se movimentar, ela se movimentaria no sentido horário ou no sentido anti-horário? Até aí entendi. Tudo certo. A maior dúvida que tenho foram os diagramas. Depois que vai montar os diagramas que eu fiquei com dúvida. Na questão da análise. Ok, tudo bem. Então é o seguinte, ó. Temos aqui o nosso eixo do diagrama de esforços cortantes. Como que a gente vai calcular, como que a gente vai desenhar o diagrama de esforços cortantes? O que é a força cortante? Primeiro, importante saber, são as forças que estão transversais à nossa estrutura. Nesse caso, são as cargas verticais. Tá? As cargas verticais são as cargas que vão gerar esforço cortante na gente, na nossa estrutura.
Tá bem? Tudo bem? Beleza? Beleza. Então vamos lá. Da esquerda para a direita. Quando que a gente vai mudar o diagrama? Quando tiver uma força sendo aplicada. Por exemplo, entre o ponto A e o ponto C, não tem nenhuma força sendo aplicada. Tá? Não estou falando do ponto A nem do ponto C, estou falando entre os dois. Não tem nenhuma força sendo aplicada. Tá bom? Então vamos lá. Começando do zero, do ponto A. No ponto A, a gente tem 2 kN apontando para cima, que é VA. VA apontando para cima. Então a gente vem aqui, ó, e coloca 2 kN. Tudo bem? Emerson, bom dia, Emerson. Então, ó, temos 2 kN apontando para cima. Entre o ponto A e o ponto C, não tem força sendo aplicada. Não tem força sendo aplicada. Se não tem força sendo aplicada, o nosso diagrama de esforço cortante ele não sofre variação. Se ele não sofre variação, ele vem para cá. Ó. Ele vai reto. Ele não está sofrendo variação. Okay? Até chegar no ponto C. No ponto C, tem 2 kN apontando para baixo. Tá? Então, a gente tem 2 para cima, continua reto, e aí tem 2 para baixo. Então, a gente desce 2. Quando a gente desce 2, a gente chega em 0. Ok? Isso estamos aqui no ponto C. Entre o ponto C e o ponto D, não tem nenhuma força sendo aplicada. Zero, não tem nada. Nada está sendo aplicado. Ok? Então, ele vem constante aqui, ó, em zero. Tá? Chegou constante zero, aí a gente chegou no ponto D. No ponto D, a gente tem 2 kN apontando para baixo. Ok? Então, a gente está aqui em zero, e agora a gente tem 2 apontando para baixo. Então, a gente vem aqui e desce 2. Desce 2. Então, menos 2 kN. Entre o ponto D de dado e o ponto B de bola, não tem nenhuma força sendo aplicada. Nada, 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 nada. Então, entre o ponto D e o ponto B, a gente não tem variação. E aí, chegamos no ponto B. No ponto B, a gente tem uma força apontando para cima. Essa força VB. Essa força VB é igual a 2 kN. Então, a gente chegou lá em menos 2, né? Então, 2 para baixo, agora a gente vai colocar 2 para cima. Quando nós colocamos 2 para cima, nós chegamos aqui, ó, em 0. Tá bom? Então, Gabriel, o que está acima do eixo, a gente vai colocar como positivo, e o que está abaixo do eixo, a gente vai colocar como negativo. Tá bem? Até aí você conseguiu entender? O pessoal que está com dúvida conseguiu entender? Tá. Isso aqui a gente vai chamar de área 1 e isso aqui a gente vai chamar de área 2. Tá? Por definição, beleza, pessoal, beleza, Gabriel.
Se, professor, nisso aqui, seria mais no tal do momento fletor, que fiquei com dúvida. Maravilha, ok. Tamara, entendeu, ficou mais claro, deixa eu dar a explicação. O diagrama de esforço cortante, tudo certo. O professor tinha explicado muito bem na aula passada. Tá bom, então vamos lá. Por definição, o diagrama de momento fletor, pode explicar de novo? Posso explicar de novo, sim. Posso explicar de novo. O que acontece? O que acontece aqui? O diagrama de esforço cortante, ele mostra para a gente qual que é a intensidade acumulada de forças transversais ao longo da nossa estrutura. Tá? Então, a gente sempre vai partir da esquerda para a direita, e aí, começando, a gente tem uma força transversal VA, apontando para cima, 2 kN. Quando que isso vai mudar? Isso só vai mudar quando uma força for aplicada. Então, eu venho aqui, sair do 0, subir para 2. Entre o ponto A e o ponto C, não tem nenhuma força sendo aplicada. Se não tem nenhuma força sendo aplicada, quer dizer que não tem nenhuma variação. Então, eu saí do ponto A até o ponto C constante. No ponto C, uma força de 2 kN para baixo. 2 kN para baixo. Aí eu desci 2. No ponto C e o ponto D, não tem nenhuma força sendo aplicada, então não tem variação. Tá? Não tem variação. Chegou no ponto D, tem 2 para baixo. 2 kN para baixo. Desci 2 para baixo. Cheguei aqui em menos 2. Do ponto D até o ponto B, não tem nenhuma força sendo aplicada. Se não tem nenhuma força sendo aplicada, vai constante. Então, vai constante até chegar no ponto B. No ponto B, tem 2 para cima. 2 para cima. Ok? Então, o diagrama de esforço cortante, ele mostra para a gente exatamente a tendência do esforço cortante acumulado. Tá bom? Agora, a definição do diagrama de momento fletor, tá? Então, o diagrama de momento fletor, ele vai ser igual à área do diagrama de esforço cortante. Então, o diagrama de momento fletor vai ser a área do diagrama de esforço cortante. Por isso que a gente vai calcular aqui o A1, qual que é A1? 2 kN, 2 kN vezes 2 metros. Tá? Então, 2 vezes 2 igual a 4 kN vezes metro. Entendeu? Maravilha, maravilha. Isso aí, assim que eu gosto. Se não entender, não é que eu não gosto não, mas aí tu tem que mandar mensagem falando que não entendeu, que aí eu explico de novo. Entre o ponto C e o ponto D, tem área? Não, não tem área. Tá? Então, não tem área entre o ponto C e o ponto D. Mas, entre o ponto D e o ponto B, tem área. Que área é essa? Vai ser menos 2 kN, que é esse aqui, ó. Menos 2 kN, vezes 2 metros. Então, menos 2 vezes 2, igual a menos 4 kN vezes metro. E aí, veja bem, pessoal. Veja bem. Isso aqui vai ser a variação do diagrama de momento fletor. Então, a variação do momento fletor vai ser a área do diagrama de esforço cortante. Então, qual que vai ser? Vamos lá. Vou dividir assim. Vou ter que apagar isso daqui, tá? Variação do diagrama de momento fletor. Vai ser isso aqui. Consigo desenhar aqui? Consigo. Beleza, então vamos lá. Pronto.
Beleza. Então, pessoal, é o seguinte. A gente sabe que um apoio de segundo gênero e um apoio de primeiro gênero, eles não têm. Quando não tem área, é quando as forças cortantes se anulam? Sim, tá? Mas veja bem, é uma força constante acumulada, tá? A força constante acumulada entre o ponto C e o ponto D é nula, tá? Isso não quer dizer que seja nula antes nem depois. Professor, não entendi. O que você não entendeu, Emerson? Manda aqui falando o que você não entendeu, tá? Por favor. Então, lembra que, por definição, a área, a variação do momento fletor, vai ser a área do diagrama de força cortante? Então, é isso aqui, ó. Aqui, a gente está tendo uma área positiva, então a gente vai ter uma variação de momento positiva. Aqui no meio, a gente tem área? Não, a gente não tem área. Então, quer dizer que nessa região, o momento fletor ele não sofre variação, porque a área é zero. Então, a variação é zero. E depois disso, a área 2, ela sofre uma variação negativa. Ela sofre uma variação negativa. Então, é o seguinte, vocês têm que lembrar que o momento fletor ele vai ser igual à integral da função de esforço cortante. O que eu quero dizer com isso? Eu não quero mostrar a matemática para vocês. Isso para mim não é interessante. O que eu quero falar que é interessante? Que se isso aqui for uma constante, quer dizer então que a minha função de momento fletor ela vai ser uma função de primeiro grau. Isso aqui, ó. Isso aqui é constante? É constante. Então, o meu momento fletor ele vai ser o momento fletor de primeiro grau. Então, aqui a gente vai ter uma reta. Tá bom? Gente, isso aqui é uma definição. Tá? Isso aqui é uma definição. O que eu vou precisar que vocês façam? Vou precisar que vocês estudem isso sozinhos também. Tá bom? Vou precisar que vocês estudem isso sozinhos. Assim como eu já falei para vocês, a gente não tem tanto tempo juntos para vocês conseguirem somente assistir a aula. Vocês têm que estudar sozinhos. Só assim para você se tornar um engenheiro. Então, seguinte. Qual que vai ser a variação do meu momento fletor entre o ponto A e o ponto C? A variação vai ser 4 kN/m. Ótimo. Vou sair de A como sendo zero. Onde o senhor calculou 2,2. Na verdade, é 2 vezes 2, tá? É 2 vezes 2. 2 vezes 2 aqui também. Por que é 2 vezes 2? Porque são 2 quilonewtons vezes 2 metros. Por que 2 metros? Porque é onde a carga está sendo aplicada. Tá bom? É onde a carga está sendo aplicada. E aí, ó, aqui, qual que é a variação? 4 kN vezes metro. A gente vai sair com qual valor daqui? Zero. Por quê? Porque não tem reação de apoio de momento, nem em A e nem em B. Então eu saio de zero e tenho que chegar em zero também. Então, qual que é a variação? 4 kN metro, bem aqui, ó.
nessa primeira região. Então, eu vou sair daqui e venho para cá. Então, aqui eu tenho 4 quilonewtons vezes metro. Do ponto C até o ponto D, eu tenho variação de momento? Qual que é a área para fazer a variação? A área é 0. Então, o momento ele vai ser constante. Ele não vai sofrer variação. Então, veja bem. Aqui, ó, ele vai seguir constante. Então, nesse ponto aqui, ó, não tem variação. Por quê? Porque a área disso aqui não tem, é 0. Então, não sofre variação. Quando chega no nosso ponto D, que é esse ponto aqui, aí sim a gente tem uma variação. A gente está em 4 kN vezes metro, só que a gente vai ter uma variação de menos 4 kN vezes metro. Tá? 4 kN vezes metro. Aí vai chegar aqui no ponto e vai ter uma variação de menos 4. Então a gente vai sair de 4 positivo, vai subtrair 4, vai chegar em 0. Então esse é o nosso diagrama de momentos fletores. Esse é o nosso diagrama de momentos fletores. O que eu já falei para vocês, o momento fletor que está abaixo do eixo, ele é positivo ou ele é negativo? Ficou super claro agora. Pô, maravilha, Gabriel. O que eu preciso que você faça agora? Tá? Preciso que você estude os diagramas de momentos fletores e esforços cortantes para carregamentos uniformemente distribuídos, tá? Essa projeção facilita bastante, porque um está 100% relacionado ao outro. Tá? Então, se você fizer isso em todos os seus desenhos, você vai conseguir relacionar de forma simples. Beleza, ó, pessoal aí, o que está abaixo do nosso eixo para momento fletor é positivo. Positivo. No momento fletor, o que estiver acima é negativo. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Não era a ideia de hoje falar sobre isso, mas não tem problema. O professor aqui ele maneja o nosso tempo e a gente vai entendendo o resto. Vamos lá. Vamos lá. O que a gente tinha que falar hoje? Que a gente vai falar ainda, né? A gente tem que falar sobre vigas inclinadas. Vigas inclinadas. Não precisa pedir desculpa não, Gabriel. A tua dúvida deve ser a dúvida de grande parte da turma. Muito bom que você falou isso, tá? Que aí tira a dúvida de muita gente. É melhor. Vamos lá. O que a gente... Eu vou deixar essa parte aqui enquanto vocês podem estar copiando, fazendo alguma anotação importante e tal. Daqui a pouco eu apago, tá? Eu quero que vocês me falem agora o seguinte. Quero que vocês me falem a diferença de uma estrutura assim, com uma força aplicada no meio assim, por exemplo, 10 kN, 5 metros. Quero que vocês me falem a diferença disso, a diferença disso, para isso aqui, ó.
Qual a diferença dessas duas estruturas aí? O ângulo. Boa, Douglas. E o que que você faria, Douglas, para resolver essa estrutura? Perfeito, Renan, perfeito. O cálculo das forças em Fx e Fy, considerando o ângulo na viga. Perfeito, perfeito. Perfeito. Então, o que que a gente tem que fazer nessa situação? Qual que é a diferença disso aqui para isso aqui, ó? Por exemplo, agora, qual que é a diferença disso para isso? Pode ser, não sei como que é seu nome, desculpa. Pois tem que aguentar o pilar de cima também. Pode ser que seja uma situação de ter um pilar aqui, não tem problema, isso pode acontecer sim. Não é esse caso agora, mas não tem problema se for. O Itamar falou aqui, ó, nenhuma. E é isso mesmo, gente. Essa estrutura é exatamente essa. Só que qual que é? O que que aconteceu? A única diferença aqui, a única diferença é que eu peguei, ó, peguei a minha viga e fiz isso aqui agora, ó. Inclusive as cargas. A carga ela estava sendo aplicada aqui com essa força, com esse pincel atômico, e aí eu fiz isso aqui, ó. Ela continuou sendo aplicada na mesma direção. Então, se você fizer o diagrama de momento vetor para isso aqui e para isso aqui, tem que dar igual. O diagrama de esforço cortante tem que dar igual. Reação de apoio tem que dar igual. Perfeito, Itamar. Perfeito, são iguais, pois a força, em ambos os casos, está na mesma direção da inclinação da reta. É isso aí que eu quero chegar, era aí que eu queria chegar. Então, olha aqui. O que eu tenho que fazer aqui? O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que fazer a mesma estrutura, só que agora eu tenho que fazer, ó, o que acontece aqui, gente? Essa força de 10 kN, eu tenho que fazer a decomposição dela, em duas forças. Uma força que vai ser Fx' e Fy'. Tá? Então, essa força de 10 kN, ela vai ser decomposta em duas forças. Uma que vai ser paralela à viga, que vai ser essa, e uma perpendicular à viga. Henrique, professor, o que acontece se mudar a inclinação da viga, mas não mudar da força? Vai acontecer isso aqui, ó.
Eu mudei a inclinação da viga, mas eu não mudei a inclinação da força. Tá vendo? Nesse caso, essa força, ela vai fazer tanto uma força paralela à viga, quanto uma força perpendicular à viga. Tá bom? O Renan perguntou, professor, em que caso prático eu poderia fazer o uso de uma viga inclinada? Excelente pergunta, Renan. Excelente pergunta. Olha aqui, Renan. O que eu fiz aqui? Uma escada. Só que essa escada, ela vai precisar de uma sustentação. Essa sustentação é dada por essa viga inclinada. Telhado também, o Gabriel falou. Pode ser um telhado também, não tem problema nenhum. Aí, ó, o Itamar perguntou qual que é o ângulo desse caso. Esse caso aqui ainda é um caso hipotético, tá? Só para a gente introduzir esse tema. Mas vamos lá, vamos tentar fazer um exercício rápido dessa decomposição de forças. Um ângulo de 45 graus aqui, tá? Então, o que a gente está fazendo aqui, ó? Eu estou fazendo um eixo X' e um eixo Y'. O que a gente tem que fazer? A gente tem que descobrir qual que é o comprimento da viga, porque esse aqui não é o comprimento da viga, tá? Essa é a projeção horizontal dessa viga, não é o comprimento. Tá bom? Então, a gente tem que encontrar qual que é o valor de L, sabendo que esse valor é 5, e isso aqui é 45 graus. E aí eu vou colocar aqui seno de 45 é igual a cosseno de 45, que é igual a 0,707. Então, ó, presta atenção. Como que a gente encontra o valor de L aqui? Vou lembrar aqui para vocês, hein? Cosseno de 45 vai ser igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Nesse caso, cosseno de 45 vai ser o cateto adjacente, 5 metros, dividido pela hipotenusa, L. Sendo assim, L vai ser 5 dividido pelo cosseno de 45. Que eu preciso calcular aqui para ver quanto é que dá. 7,07. 7,07 metros. Tá bom? Então, o comprimento da nossa viga aqui, ó, ele é de 7,07 metros. Ok? E aí a gente tem que fazer o mesmo, só que para a força agora.
Mas olha que diferença. A força, ela está na vertical. Então, essa força a gente sabe que é 10. E aí a gente tem que fazer a composição do triângulo, né? O triângulo, ele vai estar aqui, ó. Então, a gente pode fazer assim. E veja bem. Aqui eu vou ter Fx', porque vai estar na direção desse eixo. E aqui eu vou ter Fy', porque está na direção desse outro eixo. Onde é que está o ângulo agora? O ângulo está aqui, ó, 45 graus. Itamar, professor, eu fiz ao contrário e deu o mesmo valor. Na verdade, eu multipliquei a força pelo seno e o cosseno do ângulo de referência. Perfeito, Itamar. O único cuidado de você fazer assim direto é não errar o ângulo, tá? Porque nesse caso, os dois ângulos são iguais, né? Você tem 45 graus aqui e 45 graus do outro lado. Mas, por exemplo, se aqui fosse um ângulo de 30 e lá de 60, pode criar uma confusão e você acabar errando, tá? Como que a gente faz isso aqui, ó? Cosseno de 45 vai ser cateto adjacente sobre hipotenusa. Cateto adjacente, Fy' sobre 10. Portanto, Fy' vai ser igual a 10 vezes 0,707. Como que a gente acha o Fx'? Aqui, ó, seno de 45, que vai ser o cateto oposto sobre hipotenusa. Então, a gente vai ter a gente vai ter que seno de 45, preciso fazer um portanto. Então, vai ser Fx' sobre a hipotenusa, que é 10. Sendo assim, a gente tem Fx' igual a 10 vezes o seno de 45, que é igual a 10 vezes 0,707. Tudo bem, pessoal? Realizando essa decomposição, o que a gente obtém? A gente obtém uma estrutura assim, ó. A gente obtém essa estrutura. E aí eu vou falar um negócio para vocês. Essa estrutura aqui, ó, é exatamente a mesma coisa que isso aqui, ó. Cara, e isso aqui vocês sabem resolver. Por quê? Porque isso aqui foi o que nós fizemos na aula passada e o que nós fizemos hoje. Então, qual que é o grande ponto das vigas inclinadas? Sair dessa situação e voltar para essa situação. Tá bom? Pessoal, acabou o nosso tempo de hoje. Nos vemos na semana que vem. Um grande abraço do professor Felipe. Tchau, tchau.